Você já percebeu que apresentações de consultoria aparecem todas da mesma família? Isso não é coincidência. Em vez de inventar slide do zero, quem trabalha com consultoria usa um conjunto de modelos que se repetem em praticamente todo o projeto. Hoje eu vou te mostrar 10 modelos de slides que cobrem a grande maioria dos designs usados em apresentações de consultoria. E o mais importante, eu vou te mostrar por que eles funcionam e como você pode adaptar esses modelos para o seu contexto, mesmo sem ter sido um consultor. E no final desse vídeo você vai conseguir olhar qualquer apresentação e enxergar quais desses 10 modelos estão por trás de cada slide e você vai conseguir montar apresentações muito parecidas às grandes consultorias como a McKinsey e Bain BCG, mesmo sem ter nunca trabalhado em nenhuma dessas empresas. E esses 10 modelos cobrem praticamente qualquer situação, desde comunicar um achado com dados, passando por estruturar uma análise e até mesmo mostrar um plano de implementação. Então vamos direto aos modelos. Modelo 1, mensagem principal mais gráfico. O primeiro modelo é o slide mais clássico de consultoria. Você tem a mensagem principal no topo e um gráfico embaixo que prova essa mensagem. Aqui nesse slide da Bain, a mensagem principal é que viajantes de alto padrão preferem visitar a Europa por uma variedade de razões que estão demonstradas no gráfico que compara as experiências mais desejadas na Europa versus a média global. E aqui a lógica é simples, o título traz a conclusão em uma frase direta e o gráfico está aí para dar a sustentação visual e numérica. E repara aqui num ponto importante de design, o uso racional de cores. E isso traz claridade, o olho vai direto para o que é importante, sem se perder em um monte de cores diferentes. Modelo 2, gráfico mais caixa de texto com insights. O segundo modelo ele é um pouco mais sofisticado, você tem um gráfico de um lado e uma caixa de texto com insights do outro lado. E aqui o objetivo não é só mostrar o número, é também interpretar o que o gráfico está dizendo para quem está assistindo a tua apresentação. Nesse slide da Bain, ele fala sobre os cenários de quanto de valor o turismo de alto padrão pode trazer, demonstrado pelo gráfico à esquerda, e os detalhes por que a Europa deveria impulsionar mais o turismo de alto luxo na caixa de texto à direita. E note que a caixa de texto, os bullets são curtos e cada frase traz palavras-chave destacadas em negrito e na cor vermelha. E se a pessoa tiver pouco tempo, ela lê só o que está em negrito e já entende o recado principal do slide. Modelo 3, insights em linhas. O terceiro modelo organiza os insights em linhas, uma embaixo da outra. E esse formato é ótimo para resumir aprendizados, achados de pesquisa ou recomendações. E nesse slide da Bain, ela resume os fatores de sucesso encontrados nos estudos de caso. E aqui, observe o uso de ícones. Aqui o ícone não é enfeite, ele reforça visualmente a ideia da frase. Se a frase fala de visão compartilhada entre instituições e companhias, você pode ver que tem um ícone de um olho. Se fala de simplificação da burocracia, um ícone de engrenagens e assim por diante. E vocês vão notar que as consultorias utilizam muito ícones para deixar o slide mais visual. Modelo 4, insights em colunas. O quarto modelo coloca os insights na forma de colunas, lado a lado. E aqui nesse slide da Bain, ele organiza o formato de coluna nos 3 argumentos do porquê o turismo de alto luxo é um ativo para todos os destinos da Europa. Cada coluna normalmente segue o mesmo padrão. Você tem um ícone no topo, seguido da mensagem-chave e um número grande bem destacado logo abaixo, e uma ou 2 linhas de texto explicando. E esse número de destaque é o que prende o olhar. Vem em tamanho de letra maior e normalmente em uma cor forte da paleta. O texto de apoio vem em cor mais neutra para que o número seja de fato o protagonista daquela coluna. Modelo 5, insights em tabela. O quinto modelo é o slide em formato de tabela. Ele aparece em 2 variações. Uma tabela que pode ser qualitativa, com texto e ícones, e uma tabela mais quantitativa, a tradicional com números. E nesse slide da Bain, que fala sobre os fatores habilitadores necessários para captar os benefícios de turismo de alto luxo, você tem uma tabela qualitativa. Cada célula tem um título curto e um pequeno ícone. E no outro slide da consultoria McKinsey, que concluem que os Estados Unidos e o Canadá são os mais ativos em computação quântica, você tem uma versão quantitativa da tabela, com colunas com número de startups, companhias, organizações e grupos acadêmicos, e nas linhas você tem os 7 principais países. E o objetivo da tabela é permitir uma comparação rápida sem obrigar a pessoa a ficar lendo texto. Modelo 6, mapas.
O sexto modelo usa mapas quando a análise é geográfica. É muito utilizado para mostrar presença em países, número de operações, quantidade de startups por região, participação de mercado em diferentes lugares, fluxos de importação e exportação e assim por diante. E aqui nesse slide da McKinsey, que vê um grande aumento de startups de computação quântica, os elementos principais aqui são as bandeiras ou ícones dos países em foco, o tamanho das bolhas ou círculos representando o número de startups em 2015 e 2020, e o destaque de uma região específica, no caso a China, que está aqui com uma cor diferente, com um call-out chamando a atenção que não existem dados confiáveis sobre computação quântica nesse país. Modelo 7, matrizes. O sétimo modelo é o uso de matrizes. Elas são muito úteis para organizar informações em 2 ou 3 eixos ao mesmo tempo e são muito utilizadas para estruturar frameworks, priorizar iniciativas ou classificar oportunidades. Nesse slide da McKinsey, que fala das 4 tendências que impactam os econômicos dos Correios, você tem um exemplo de matriz 2x2, classificando as tendências em receita, volume e preço e custos, obrigação regulatória, custos da força de trabalho. E nesse outro slide da McKinsey você tem uma outra variação que é numa forma de matriz 3x3, onde ela classifica as iniciativas em tamanho da oportunidade e facilidade de implementação em 3 níveis de impacto, baixo, médio e alto. Visualmente é comum usar uma gradação de cores, as células mais atrativas com uma cor mais forte e as menos atrativas em tons mais neutros. E aqui nesse exemplo se fez na verdade o contrário, né? A McKinsey colocou cores mais escuras para oportunidades mais complexas e de menor impacto, e deveria ser o contrário. Isso permite chegar rapidamente onde estão as prioridades. Modelo 8, metodologia, framework, visual. O oitavo modelo, slide metodologia ou framework visual. Ele não só traz um dado, como ele também mostra como o trabalho é estruturado ou como um índice ou um conceito é formado. Nesse exemplo da McKinsey, ela traz a metodologia para classificar e filtrar as oportunidades. Você pode ver que ela começa com um volume grande de ideias e passa por filtros sucessivos e termina com um conjunto pequeno de iniciativas priorizadas. Visualmente isso pode aparecer como um funil, como caixas de sequência ou como etapas conectadas por setas. E nesse segundo exemplo da BCG, você tem a explicação de um índice de desempenho formado por 5 métricas, para comparar a atratividade de diversas cidades como destino cultural. E a ideia central é sempre a mesma: mostrar em uma única imagem como as partes se combinam para formar um resultado ou um índice. Modelo 9, iniciativas e potencial de benefícios. O nono modelo foca em iniciativas e benefícios esperados. É provavelmente o slide mais importante do projeto para o CEO. Nesse exemplo da McKinsey, você tem organizado em formato visual de tabela 4 iniciativas e uma coluna com potencial de ganho em valor. Note o total de benefícios em destaque na parte de baixo, em letra maior e com uma cor mais forte. Nesse outro exemplo da McKinsey, você tem o detalhamento de uma das ações, que é sobre melhoria de produtividade. Esse tipo de slide é importante porque conecta a análise com a ação, mostra o que vai ser feito e que resultado isso pode gerar. Modelo 10, plano de trabalho e implementação. O 10º e último modelo é o de plano de trabalho e implementação. Ele responde à pergunta: como tudo isso vai acontecer ao longo do tempo? O primeiro slide de um projeto da BEM sobre excelência operacional mostra uma aplicação muito comum de plano de trabalho por fases. Você tem a fase 1, que é diagnóstico, fase 2, que é o desenho da solução, e a fase 3 de implementação. Cada fase é representada por esse elemento visual que nós chamamos de chevron, com o nome da etapa, a duração em meses e o que será feito em cada etapa. E nesse outro exemplo de elaboração própria, mostra um gráfico de Gantt visual. Você tem uma coluna à esquerda com o nome das iniciativas e as colunas à direita representando meses ou trimestres. Aqui, cada iniciativa tem uma barra colorida que se estende pelos meses em que ela estará acontecendo. E esse visual permite que qualquer pessoa veja rapidamente quando começa, quanto tempo leva e o que acontece em paralelo. Bom, você viu os 10 modelos. E eu diria que esses 10 modelos cobrem 90% de qualquer apresentação de consultoria. E se você usar os padrões de design que eu te mostrei, sua apresentação vai parecer que foi feita por alguém que trabalhou muito tempo em consultoria. E um próximo passo para você: pega um projeto teu, identifica qual desses 10 modelos se encaixa melhor e comece a aplicar.
E se você gostou desse vídeo, salve para consultar depois, compartilhe com alguém que precisa melhorar apresentações e se inscreva no Código Executivo para mais conteúdos de consultoria.